Daniel capítulo 2. Glórias a Deus. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o versículo 29. Versículo 29 de Daniel 2 até o versículo 45. Diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a fragrância das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais de gado e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça
e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiçoará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino era forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortado a pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, e fiel a interpretação. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que está a tua igreja, Senhor, no momento da tua palavra, que os nossos corações venham estar abertos, ó Pai. Assim como, Senhor, já te louvamos, já te adoramos, já preparamos o caminho, Senhor, para que a tua palavra, que é, Senhor, aquilo que vai penetrar nos corações, Senhor, de cada um de nós, para que venha trazer a edificação, Senhor, diante de cada um de nós, diante da tua igreja, Pai. Toma nossas vidas aqui esta noite e guia-nos, ó Pai, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, adorando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, irmãos, nós vemos uma história conhecida de cada um de nós. Temos aqui Daniel, que ainda era jovem. Fazia pouco tempo que Daniel tinha sido levado à Babilônia para ali ser um dos eunucos, um dos sábios do rei. Mas o rei, diz a palavra, um certo momento, muito se perturbou por conta de um sonho que ele teve. Mas, irmãos, uma coisa é você ter a interpretação de um sonho, daquilo que você lembra, daquilo que você sabe que você sonhou, daquilo que você sabe um pouco, aquele sonho queria lhe falar. Outra coisa é você querer uma interpretação de um sonho que você não lembra de nada, de um sonho que você não sabe qual foi o início, o meio e o fim. E era isso que o rei queria. O início deste capítulo 2 diz que o rei convoca todos os sábios para que venham interpretar o seu sonho. Mas não era apenas uma interpretação. Aqueles sábios
tinham que revelar qual teria sido o sonho do rei. Pois o rei sonhou e não lembrava do sonho. Não sabia o que ele tinha sonhado. Mas o que ele sabia é que aquele sonho muito tinha lhe perturbado. Aquele sonho muito tinha feito com que ele perdesse os seus sonhos, o seu sono. Então o rei da Babilônia pede para que todos os sábios venham para trazer sobre ele a interpretação daquele sonho. Quando aqueles sábios da Babilônia e de outros lugares vêm até ele, nenhum deles soube falar qual teria sido o sonho do rei. E o rei muito se irou, porque o rei tinha falado que se nenhum dos sábios falasse qual teria sido o sonho dele, iriam ser mortos, iriam ser lançados no fogo. E nenhum daqueles sábios soube dizer qual teria sido o sonho do rei. E quando o rei determina isso, se lembram de Daniel, se lembram de um jovem que era sábio, de um jovem que poderia trazer a interpretação e o sonho daquele rei. Quando Daniel é chamado, Daniel fala: olha, fala lá para o rei que eu irei interpretar este sonho. Mas me dê um tempo. Então a palavra do Senhor diz que Daniel vai até Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali começam a orar e a buscar a face do Senhor, para saber qual teria sido o sonho e a sua interpretação. E quando Deus dá o sonho do rei a Daniel e a sua interpretação, Daniel começa a adorar o nome do Senhor. A partir do versículo 20 deste capítulo, nós vemos Daniel adorando, glorificando o nome do Senhor, porque Deus lhe tinha dado a interpretação do sonho. E muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas tomando a glória de Deus para si, a honra de Deus para si, quando nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Assim como a irmã Evangelia falou aqui, não importando a situação a qual nós estamos passando no exato momento, em todo o tempo nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque a sua palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Isaías 42:8, o Senhor Deus falando através da boca do profeta, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor. Ele não divide a sua glória com ninguém. E Daniel, sabendo isso, irmãos, Daniel, naquele exato momento, glorifica a Deus, porque ele soube que somente Deus poderia livrá-los daquele castigo, da morte ao qual o rei já tinha determinado para o seu povo, para todos que estavam ali, para todos que eram tidos como sábios no reinado de Nabucodonosor. E quando nós vemos, irmãos, que a glória de Deus
ela continua manifestando através da vida de homens e mulheres que não se prostram diante, irmãos, dos manjares deste mundo, que não se prostram diante da dificuldade ao qual este mundo tem levantado para tirar a nossa fé, para tirar a nossa motivação diante de Deus. A glória de Deus continua manifestando através dos tais. E nós, irmãos, temos que ser esses tais. Eu vi esta semana uma frase de um homem de Deus, onde ele disse: a manifestação do poder de Deus é para que nós tenhamos casa própria, carro do ano, dinheiro na conta bancária. Se esta é a manifestação de Deus na vida de um crente, na vida de um filho seu, Deus odiou muito Paulo. Porque Paulo foi ao inverso de todas essas coisas. Paulo, ele diz: eu sei passar por glórias, por riquezas, mas também eu aprendi a passar por dificuldades, por privações, por conta da manifestação da glória de Deus, por conta da manifestação do poder de Deus. E hoje, irmãos, muitos têm se iludido por conta dessa teologia da prosperidade. Porque a prosperidade, irmãos de Deus, não se diz o quanto ele tem, o quanto ele está fortalecido, não. É através do fruto do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E o fruto do Espírito Santo, ele produz o quê? A alegria, a paz, a longanimidade. Ele produz essas coisas dentro de cada um de nós. E nós não podemos desviar o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino não são essas coisas. A própria palavra de Deus diz: não é comida, não é bebida, mas é a paz, é a alegria, é a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Este é o Evangelho do Reino. Aleluia! E esta glória, irmãos, no decorrer da caminhada de Deus, do povo de Deus aqui nessa terra, nós temos declarações de homens de Deus falando desta glória. Davi foi um deles, onde Davi ele declara, ele fala ali em 1 Crônicas 16, 27, glória e majestade estão diante de Deus. E nos seus Salmos 19, no primeiro versículo, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus. Salomão, ele declara no seu Salmo 72, 19, onde ele diz: encha-se toda a terra da glória de Deus. E Isaías, ele diz no capítulo 6, versículo 3: toda a terra está cheia da glória de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, Davi declara: o céu está cheio da glória de Deus. Salomão, ele diz, ele declara: encha-se a terra da glória de Deus. Isaías, ele diz: a terra está cheia da glória de Deus. Mas Romanos, Paulo diz em Romanos 3:23: todos pecaram
destituídos estão da glória de Deus. Mas qual é o acesso que nós temos? Através de que nós temos este acesso para com o nosso Deus hoje em dia? Através da sua graça. Porque quando Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele diz, mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem justificado, tem nos dado vida, uma vida com abundância diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era isso que Daniel estava declarando. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Porque nós não podemos roubar a glória de Deus e nem desviá-la, irmãos, para homens. Mas em tudo temos que glorificar. E Daniel estava glorificando por algo que Deus tinha dado para ele, por um livramento de morte que Deus tinha dado para ele. Quando Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, quando Daniel interpreta o sonho para o rei, a primeira atitude de Daniel foi dizer: não matem os espíritas, que eram os médios daquela época. Não matem eles. Daniel ainda teve de misericórdia para com aqueles que profanavam a palavra de Deus. A mesma misericórdia que Jesus Cristo ensinou no seu ministério. Orar pelos seus inimigos, não maldizer, mas bendizer. Não dar o mal por mal. E era isso que Daniel tinha feito. Daniel falou: eu interpretei, rei, mas não precisa matar aqueles homens que se dizem intérpretes, que se dizem espirituais. Daniel teve esse sentimento de compaixão dentro dele. A palavra do Senhor diz em Êxodo 33, 19: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem aprouver ter compaixão. É Deus, irmãos, que determina tudo aquilo que vai acontecer sobre a vida de um homem na face desta terra. Não somos nós. E Daniel tinha esse entendimento. Mas quando Daniel começa a falar o sonho para o rei, e desenha ali uma grande estátua, o qual essa estátua tinha a sua cabeça de ouro, os seus braços de prata, o seu ventre de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés eram metade ferro e metade barro. Daniel dá essa interpretação, mas Daniel apenas fala de um reino, que foi o próprio reino ao qual estava sobre aquele reinado que era da Babilônia. Porque quando Daniel interpreta o sonho, Daniel diz: a cabeça é o Senhor. Você é o reino de ouro, mas depois de ti virá um outro reino. E este outro reino, irmãos, esses 4 primeiros reinos, nós aprendemos na nossa literatura, na nossa história,
história que nós aprendemos na escola. Babilônia era a cabeça de ouro. Medo-Pérsia eram os braços de prata. O seu ventre, que era de bronze, era o reinado da Grécia. Suas pernas eram o reinado dos romanos. E os pés, e os dedos. A palavra diz que estes tentam se fundir, mas não conseguem se fundir. Então esses 4 primeiros reinados são a cabeça, os braços, o ventre e as pernas. O maior reinado que durou foi o reinado de Roma, que foi o reinado ao qual Jesus Cristo nasceu. E isso demonstra porque as pernas eram mais compridas. Então isso estava mostrando que o reinado romano seria o mais longo de toda a história. E quando Jesus vem e começa a ministrar, declarar o reinado, o seu reino sobre a terra, aquele reinado que ele estava em atividade e que veio se acabar 476 anos depois de Cristo, foi o reinado que tirou a vida de Jesus Cristo. Quando, irmãos, nós vimos que tudo isso aconteceu por um sonho, nós vemos que em nossas vidas ainda nós temos essas profecias através dos nossos sonhos. Porque Joel, ele já tinha profetizado no seu tempo que em nosso tempo nós teríamos sonhos, profecias, visões, revelações. E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Mas muitas das vezes nós não damos tanta importância como deveríamos dar. Quando Daniel interpreta este sonho, a palavra do Senhor diz, ao qual nós lemos, que foi cortada uma pedra de um alto monte, que veio esmiuçar toda aquela estátua. Este reinado, irmãos, o último reinado ao qual nós não temos ainda no dia de hoje, eles estão tentando se fundir. Os que têm um pouco de estudo da Bíblia, veem que o que aquele romano, aquele que mora lá no território da antiga Roma, está fazendo é o papel do anticristo. Estão tentando se fundir, mas a palavra própria de Deus já declara: isso não irá acontecer. Calvino, que foi um homem de Deus, um teólogo francês, que revolucionou no seu tempo, ele fala em um dos seus livros que se chama Livro de Daniel, ele diz: os judeus concordam conosco, com cada um de nós, que esta passagem só pode ser entendida sendo o reinado eternal de Cristo. Não negam que o sonho dado ao rei da Babilônia
aponta para o reino de Cristo. O fato de ainda estarem esperando o seu Cristo é onde diferenciam de cada um de nós. Ou seja, Calvino está falando, olha, os judeus, eles concordam que este último reinado é o reinado de Cristo, não o reinado dos pés e dos dedos. O último reinado que nós lemos aqui. E o que significa pedra? Os romanos dizem que esta pedra é Pedro. Por conta do quê? Em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os romanos dizem que esta pedra é Pedro. Mas em nenhum momento, irmãos, se nós analisarmos o que Jesus falou para Pedro, Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando de si mesmo, que Ele é a pedra. Ele é a pedra, ao qual Ele próprio fala em Marcos 12:10, numa parábola, a parábola dos lavradores maus, onde ele diz: ainda não leste na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quem é esses construtores? É o povo de Deus que o rejeitou, eram os judeus. Eles são os principais construtores que rejeitaram a pedra angular. E esta pedra, irmãos, é Jesus Cristo. Aleluias! Ele é a pedra ao qual foi rejeitado pelos construtores, pelos judeus, por aqueles ao qual ele veio à terra. Por isso que a graça de Deus, irmãos, hoje está também sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque o que era seu, os rejeitaram. Mas infelizmente hoje, em nossos dias, nós vemos muitos que rejeitam a Cristo. Muitos rejeitam a sua palavra. Muitos rejeitam aquilo que Ele está falando aos corações. Mas nós temos, irmãos, que esperar esta pedra. Esta pedra que foi cortada de um alto monte, não por mãos de homem. Esta pedra é Jesus Cristo. Pedro declara em Atos 4:11: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O próprio Pedro agora está declarando que ele não é a pedra, Jesus Cristo é a pedra, que irá esmiuçar todos esses reinos que estão hoje nesta terra. Os deles representam 10 reinos. E eles não são difíceis, irmãos, de nós vermos aqui neste mundo. As potências mundiais, as 10 potências mundiais. Mas essas potências, irmãos, a palavra de Deus diz que não suportará a vinda da pedra angular de Jesus Cristo. Não suportarão a vinda do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Rei, do médico dos médicos. Não suportarão, porque Jesus Cristo sobre a sua mão, Deus sobre a sua mão, tem todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada
Aleluias! Hoje nós temos, irmãos, o privilégio de adorarmos a este Deus, de glorificar a Ele. No tempo da Babilônia, tinha que adorar ao Deus dos babilônicos. A Babilônia hoje, ela é onde é situado o Iraque. A Pérsia, a Medo, porque este reinado que veio depois da Babilônia, na verdade foram 2 reinados, mas os persas tomaram para si o território da Média e se tornou um só reinado ali naquele tempo. E este reinado, esse persa, hoje é onde é situado o Irã. A Grécia fica num determinado local onde é hoje. Roma hoje é a Itália. E se nós pegarmos as profecias do Apocalipse, nós iremos ver, irmãos, que a prostituta, a Babilônia, ao qual o Apocalipse declara, é situado na antiga Roma. E onde está situada a antiga Roma? Qual é a potência mundial que tem ali na antiga Roma? Hoje, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias de Cristo, desta terra, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. A qualquer momento isso acontecerá. E este reinado ao qual Daniel fala, depois dos pés com os 10 dedos, será um reinado eterno. E este reinado eterno é de Cristo. Então nós não podemos rejeitar essa palavra ao qual hoje, irmãos, nós estamos ouvindo. Temos que bendizer ao nome do Senhor, assim como Daniel declarou, aonde ele diz: seja bendito o nome de Deus, no versículo 20, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele move os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profano e o escondido, ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel está glorificando a Deus pelo livramento que Deus estava dando para eles. E muitas das vezes, irmãos, nós fazemos ao contrário, não glorificamos a Deus pelos livramentos que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem feito através das nossas vidas. Pedro ainda declara, irmãos, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, chegando vós para ele, está falando para a igreja, para a sua igreja, para cada um de nós, irmãos, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Está falando de nós somos casas espirituais, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus,
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos essa casa espiritual. E o que Pedro está falando aqui? Através da casa espiritual que somos nós, temos que glorificar o nome do Senhor. Porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder, pelos séculos dos séculos. A Ele seja dado todo o louvor. Aleluia. Se coloque de pé. Não há rei, irmãos. Não há potência mundial que impeça a vinda de Jesus Cristo sobre a face desta terra. Cada um de nós temos um dever de declararmos. Jesus nos deu um ide sobre todas as nações, para que nós venhamos levar o seu Evangelho, para que nós venhamos levar a sua palavra, porque cada um de nós, irmãos, representa aquilo que Deus veio fazer na face desta terra. Ele colocou um reino em cada um de nós, e este reino ele não pode ficar apenas de uma forma qual só nós venha aproveitar ele. Todo mundo, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus amou todo mundo e ainda ama. Mas o que faz divisão entre Deus e os homens é o pecado. E aqui esta pedra nós podemos pegar um outro exemplo. O exemplo de um homem desprezível, de um jovem também, assim como Daniel, que com apenas uma pedra derrubou o gigante. E essa pedra, irmãos, também é representada por essa pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Mas nós aceitamos a Ele. E hoje temos a vida eterna. Enquanto vivermos diante dele, nós temos o direito à vida eterna. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos a Ti. Digno Tu és de todo louvor, de toda adoração. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Diante, Senhor, da profecia do Teu servo Daniel. Tudo aquilo, Senhor, que foi profetizado, Senhor, 603 anos antes de Cristo. Senhor, hoje, Senhor, se cumpre. E muitas coisas já se cumpriram. Senhor, nós cremos, ó Pai, na vida desta pedra, que irá esmiuçar, Senhor, todo este reinado que há sobre a face da terra. Muitos homens, Senhor, corruptos, muitos, Senhor, que se levantaram contra a Tua palavra, muitos, Senhor, que estão declarando ódio, Senhor, contra o Teu povo. Deus amado, a Tua palavra é fiel e não falha, e ela se cumprirá sobre nossas vidas. Ó Senhor amado, nós, Senhor, Te glorificamos e declaramos: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem perpendicular, abra a sua graça, pedra rejeitada pelos edificadores. Senhor Deus, que a nossa casa espiritual esteja edificada, Senhor, na rocha, nessa pedra. Ah, Senhor Deus, porque apenas esta casa, são apenas as casas que estão, Senhor, edificadas sobre esta pedra, permanecerão de pé, não cairão, ainda que venha a tempestade, ainda que venha o vento. Ah, Senhor, esta casa permanecerá de pé. Ah, Senhor Deus, edifica, Senhor, dentro de cada um de nós a cada dia, Senhor.
diante do teu poder, diante da tua plenitude, Deus. Senhor, que cada um de nós venha ser edificados, ó Deus, através da tua vontade, através do teu querer. Eis-nos aqui, ó Pai, como igreja, Senhor, aguardamos a tua vida, a vida dessa terra, a vida do nosso noivo. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos. Fortalece, Senhor, aqueles que estão sem motivação, ó Pai. Deus, sobre estas vidas, ó Deus, eu declaro que esta noite um renovo. Eu declaro uma restauração. Eu declaro, Senhor, livramento sobre os corações da tua igreja, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.